Muito bom dia para você que está aí assistindo. Ontem foi maravilhoso, a gente teve um tempo muito gostoso na presença de Deus ontem. Uma cela que a gente faz aqui na minha casa e a gente estava falando a respeito do sofrimento, né? Deus deixou na palavra dele, né? Que nós passaríamos por tribulações, né? E não existe tribulação que não traz sofrimento pra gente. E em cada ciclo, em cada momento da nossa vida, nós passamos por alguns sofrimentos. E ali na palavra que nós falamos ali, existe 3 maneiras de lidar com o sofrimento, né? Uma delas é um tempo bem antigo, onde as pessoas, diante de um sofrimento, de uma situação que trazia sofrimento, ela decidia engolir esse sofrimento, goela fora, goela dentro, perdão, e fazer de conta que ela não estava passando por nada. Isso ela falava com ela mesma, não deixava aquele sofrimento penetrar no coração dela, para que ela não precisasse sofrer, né? Olha que triste isso. A maneira moderna de sofrer hoje é o quê? Nossa, isso que eu tô passando, eu não mereço, isso, né, deixa a pessoa triste, com ódio, sem razão para viver, desanimada. Aí existe uma palavrinha aí que eles colocaram como uma doença, né, e que realmente gera isso, né, a depressão. Na verdade, é quando a pessoa está passando por um sofrimento e ela não aceita aquele sofrimento, ou ela não busca o porquê daquele sofrimento. E a gente escolher, né, sofrer segundo Deus fala na palavra dele, né? Primeiramente, o sofrimento nos aproxima de Jesus. Isso eu falo por conta do que eu vivi. Foi um grande sofrimento na minha vida lá em 2009 que me levou a crer e acreditar e a buscar Jesus, né? Então, desde lá, não existe um sofrimento que eu passo que não me aproxima mais dele. Pelo contrário, sempre quando eu estou passando por algum tipo de sofrimento, eu tento olhar para mim mesmo, tento olhar para os sinais que Deus permitiu eu enxergar e entender alguma situação da minha vida ou alguma parte em mim que precisa ser transformada para que eu não passe por aquele tipo de sofrimento. Então essa é a maneira em que Deus cita na palavra, né? Você passará por tribulações, mas estarei contigo. Hoje, através da presença de Deus na nossa vida, é aí onde Ele fala que Ele está com a gente, né? E eu quero falar para você, toda raiz de sofrimento na sua vida, ela tem um motivo, né? E esse motivo pode ser algo muito profundo dentro de você, em que às vezes você precisa realmente de Jesus, de Deus, para te apontar a raiz desse sofrimento. Porque quando Ele permite a gente passar por sofrimento, é porque Ele deseja a nossa transformação em alguma coisa. Transformação do nosso caráter, alguma situação, alguma coisinha que está escondido, oculto lá dentro da gente por conta de algum trauma que a gente viveu e que a gente decidiu não olhar para aquilo, não deixar aquilo entrar no nosso coração. Porém, Deus é maravilhoso, né? E Deus fala na palavra dele, né? Ele corrige aquele que ama. Então, sempre quando eu estou passando por um nível de sofrimento, eu sempre começo a procurar. E se eu não tenho a capacidade de identificá-lo, eu começo a orar a Deus e pedir: Senhor, mostra para mim. Usa pessoas para falar comigo. Usa, né, me dê sinais para que eu possa enxergar isso que o Senhor quer que seja transformado em mim. E devagarinho, no processo, no tempo dele, Ele começa a te mostrar e a te revelar essas coisas. E, gente, não tem jeito, né? A palavra de Deus, ela nunca erra, né? E realmente, como Ele diz na palavra, a nossa vida aqui é cheia de tribulação, né? É cheia de situações difíceis, mas assim como Ele também diz na palavra, Ele diz: eu estarei contigo, né? E é isso que acontece, né?
quando a gente determina, quando a gente entende que aquele sofrimento é para a gente entender que algo em nós precisa ser mudado, as coisas ficam muito mais fáceis, né? Então assim, coloca diante de Deus tua situação, teu sofrimento e peça para Ele colocar luz diante disso, revelar para você qual é o motivo desse sofrimento, para que você possa entender em você o que é necessário ser mudado, transformado, para que você supere essa situação e comece a viver um outro nível, um outro ciclo de vida, né? Mas com a tua transformação garantida, sobre a presença dele, diante dele. Em nome de Jesus, tenha um dia abençoado, viu?